dessas estruturas. Então, para começar, a gente vai falar com um movimento muito importante, que é o movimento da extensão do quadril, principalmente na corrida, que é um dos movimentos principais que o atleta de corrida deve desenvolver. Então, se ele tiver um problema articular, de mobilidade ou flexibilidade nessa região, deve ser trabalhado. E principalmente ativação muscular. Muitas vezes vemos pacientes que têm o chamado amnésia glútea ou inibição glútea, não tem uma boa ativação muscular e utiliza muito a musculatura posterior da coxa, né? A musculatura dos isquiosurais. Isso pode levar a uma sobrecarga tanto do tendão, né? Na tendinites insercionais, ali, tendinite dos músculos posteriores do tendão. É importante a gente entender essa dinâmica e trabalhar muito nessa região. E o movimento também de contato inicial, né? Que, como mostrado nessa foto, é a flexão ideal de quadril, não levando o pé muito à frente, dependendo do padrão, né, de marcha desse paciente, mas entender a dinâmica que uma estrutura está flexionando, né, um lado esquerdo está flexionando, o lado direito está estendendo. Então você precisa ter uma lombar muito equilibrada para você não fazer uma rotação excessiva de um lado ou de outro, porque ao longo do volume de treinamento pode criar um desequilíbrio que pode gerar uma sobrecarga, consequentemente uma lesão ou uma disfunção. E aqui, para vocês entenderem um pouco da anatomia dessa região, a gente vê o músculo psoas, né, o ilho psoas, que é um músculo, a junção do músculo psoas que sai lá da coluna lombar, se inserindo lá na região do fêmur, e o músculo ilíaco, né, que fica na fossa ilíaca, né, nessa região, que é um músculo que a principal função dele é a flexão do quadril e estabilização de toda essa região da pelve com a região lombar. Então, para a gente ter uma boa harmonia, a gente tem que ter uma flexibilidade boa bilateral, né, dos dois lados dessa musculatura do músculo ilho-psoas. Porque se você tiver com uma compensação, às vezes um lado você tem uma flexibilidade menor, você pode estar gerando toda uma sobrecarga na coluna lombar de rotação ou na região sacílica, na pelve. Então é importante observar essas questões anatômicas. E aqui do lado a gente vê a disposição dos músculos glúteos, né? Aqui uma visão lateral, mostrando o glúteo mínimo, médio e máximo. E ali a inserção da banda iliotibial, né? O músculo que se insere ali do trato iliotibial, essa banda fibrosa grossa, né, que está totalmente relacionada ao glúteo, né, a principal função dela está relacionada à pelve, principalmente a abdução da pelve, rotação externa, rotação interna, dependendo da posição anatômica. Aqui uma visão mais articular, a gente vê como que se encaixa a cabeça do fêmur dentro do acetábulo, né, o acetábulo está no músculo no osso isquio, né, a fossa acetabular ali, então a gente vê o labro, que é essa região que recobre a cabeça do fêmur, aumentando a congruência, né, aumentando essa coaptação articular. Então, e os ligamentos ali que estão relacionados para manter estabilizada essa cabeça do fêmur. Então é importante durante a corrida a gente ter uma boa dinâmica de absorção de impacto, né? Então, utilizando a dorsiflexão do tornozelo, a flexão do joelho, os músculos glúteos e toda a dinâmica ali relacionada à pelve, para você absorver todo o impacto gerado na corrida. Pode ser até 2,5 vezes o peso corporal. Então, é um impacto importante que o corpo é habituado a dissipar, se tudo estiver funcionando da maneira correta, o padrão de movimento correto. E aqui a gente vê um movimento de retroversão e antiversão da pelve, que é importante a gente avaliar tanto estático, né, olhando como que está esse paciente, se está entre antiversão, retroversão e na dinâmica. Porque o que vai ocorrer? Durante a corrida, uma região vai estar anterior ou posterior, que essa é a dinâmica da corrida, como a gente viu na imagem anterior. Então, se você não tiver um equilíbrio entre essas duas estruturas, você pode estar criando uma rotação excessiva, principalmente da vértebra L5 sobre o sacro, ou pode estar gerando toda uma sobrecarga na região sacroiliaca. Então é importante a gente avaliar essa questão também. E aqui é a dissipação de carga.
Aqui a gente vê o caminho que as forças elas se dissipam na pelve, né? Então a gente tem um encontro importante, que é a região sacroiliaca, que é a imagem posterior a essa primeira imagem, e a segunda imagem é a região do pubis, que são a região que vai conseguir dissipar toda a energia proporcionada pela corrida. Então é importante a gente ter o equilíbrio dessa pelve. Igual eu falei para vocês, a mobilidade do lado direito tem que estar muito próximo ao lado esquerdo, não totalmente simétrico, que é quase impossível encontrar pessoas totalmente simétricas, mas o sacro é essa estrutura, esse osso que recepciona a vértebra L5, a lombar, e ele fica entre os dois ossos ilíacos, né? Lado direito e lado esquerdo. É importante observar o posicionamento dele, tanto estático como dinâmico. Ele pode estar mais horizontalizado ou mais verticalizado, dependendo da situação biomecânica, da compensação que ele estiver exercendo. Então, por que é importante olhar a movimentação, principalmente da região sacroiliaca, que é a união do sacro com os ossos ilíacos? Pela repercussão que ele pode causar a nível do joelho, quadril, tornozelo, interferindo em todo o movimento do membro inferior, e podendo gerar também problemas ao nível lombar. Então é importante a gente observar qual que é a tendência desse sacro. Se é mais anterior, mais posterior. Então tem algumas formas de a gente fazer essa avaliação. Aqui é uma imagem da pelve feminina. Então, como eu falei do sacro, a pelve feminina também é importante. Um teste muito interessante é o teste de equilíbrio unipodal, onde o paciente vai se encontrar em uma perna só apoiada, e a gente vai ver a tendência do corpo dele. Se o corpo dele vai mais à direita, vai mais à esquerda, se você vai ter uma mudança do centro de gravidade se vai cair para frente, e principalmente o drop da pelve, que é quando a pelve não se sustenta e faz aquela giro lateral caindo, né? Uma queda da pelve. Interessante a gente observar todas essas alterações de movimento. E aqui outra alteração importante é a dominância do quadríceps versus o glúteo. Em muitos atletas a gente vê um quadríceps extremamente forte e um glúteo mais inibido. Ele ativa, mas não com toda a intensidade. Isso podem gerar disfunções importantes, como uma pressão patelar aumentada, pode sobrecarregar a região lombar, os eretores da espinha, os músculos paravertebrais. Então é importante a gente ativar esse glúteo de maneira primária para realizar o movimento de agachamento e o movimento do padrão de corrida mesmo, que tem que utilizar bastante o glúteo para evitar uma sobrecarga em outras regiões. E aqui a gente vê o aspecto estrutural e funcional. Estrutural é quando nós pegamos simplesmente a radiografia, a ressonância, exames de imagem e avaliamos esse atleta. Não é uma avaliação completa, porque a gente não vê as disfunções mecânicas, as sobrecargas que levam àquela região. É mesmo só uma avaliação para a gente ter uma ideia de como está a estrutura. E a avaliação funcional, que seria a avaliação biomecânica, é para ver as compensações. Por que aquela região está sendo sobrecarregada? Por qual motivo? É interessante a gente fazer essas junções, né, dessas duas avaliações para a gente ter um perfil biomecânico e ver todas as interferências do movimento no corpo.